Gente, para não voltar nesse recado mais, lembrei de uma coisa aqui. Eu tenho uma coisa boa para apresentar para vocês. Você quer? Vocês querem? Coisa boa. É o seguinte, gente. A fé vem pelo ouvir, não é isso? Tudo que hoje você sabe sobre Deus foi ouvindo. E nós vamos começar agora em fevereiro. Já tinha aqui na igreja, mas agora nós mudamos muitas coisas, reformulamos e vai ser uma bênção isso. A gente vai dar tempo para você se preparar. Em fevereiro nós vamos começar a escola bíblica. E olha que bacana isso. A gente tem um grupo, inclusive a Maria, levanta a mão, Maria aí. Maria está responsável pela escola bíblica, mas juntamente dela está eu, o pastor Luiz, Tainá, a gente está organizando. E vamos começar a escola bíblica em fevereiro, dia 1º de fevereiro. E olha como vai funcionar isso. Serão 2 módulos. Então, fevereiro o primeiro módulo e março o segundo módulo. E assim, para você que quer saber mais de Deus, gente, a nossa glória, se é que a gente tem alguma, é conhecer o Senhor mais e mais. Tem um professor de teologia que eu gosto muito, é o Marcos lá de BH, que foi o meu professor, e ele falava assim, sempre nas aulas dele, falava assim, olha, ele estudou grego, é um camarada assim, é ele e o Nix, os dois para mim são os melhores. E ele falava, olha, no dia que eu chegar aqui e achar que eu já sei tudo, na verdade eu não aprendi nada. Porque quanto mais você aprende, você entende que não sei nada. Eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Então a gente vai começar em fevereiro a escola bíblica. E serão 46 minutos. Vai começar às 9, terminar às 9h46. E o café, eu vou perder o café? Não, o café vai ser servido dentro da sala. Olha que legal. E no final dos 2 módulos, a gente vai ter o certificado. Vamos ter uma formatura depois. Não é para você... me formei com essa matéria, não é nada disso. Mas para você entender como é importante você conhecer mais e mais de Deus. E os professores estão sendo preparados e vamos começar em fevereiro. Aí o link... A inscrição vai ser pelo link, inclusive esse é o QR Code para você entrar. Eu vou mandar no WhatsApp de todo mundo, vamos espalhar, você entra. São 5 perguntas, Tainá? São 5 perguntas. Em menos de 1 minuto você responde a 5. Você vai se cadastrar, a gente vai trabalhar com um número limitado. Nós pretendemos apenas 30 pessoas para ficar uma aula bem produtiva mesmo, bem bacana. E eu sei que para você chegar aqui de repente 9 horas, você vai acordar mais cedo, mas gente... É um investimento na sua vida espiritual. Então, aproveite a oportunidade. Dia 1º de fevereiro começa. Pastor Joel, eu queria um link. Se você não conseguir pegar agora, no final do culto eu vou te mandar, eu vou mandar para vocês. Você preencha lá direitinho e dia 1º a gente começa. E no final teremos o certificado, que vai ser uma coisa muito bacana. E o legal é que vai ser dividido. Não vai ser tudo de uma vez, não. Primeiro módulo, que assunto que vai ser? Esse. Segundo módulo, esse assunto. Então ninguém vai ficar perdido. Todo mundo vai ficar por dentro exatamente das coisas mais simples ou até as mais complicadas. Complicadas no modo de dizer. Porque tem assuntos na Bíblia que são mais complexos. Então, vamos dividir bacana para você ter bastante conhecimento. Amém? Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 57. Isaías 57. O título da mensagem hoje é esse aqui, gente. Ó. Deus nos quebranta para nos transformar. A gente está falando sobre reconstrução, recomeço, né? Renovação. Fizemos uma reunião com os líderes da igreja na terça e eu pedi para eles falarem, resumir o momento da igreja em uma palavra só. Todos falaram uma palavra e, se a gente observar todas que foram faladas, se encaixa apenas uma: renovação.
Então a gente está nesse início de ano, transição pastoral, então renovação, recomeço, reconstrução. E não existe reconstrução sem quebrantamento. Não tem. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Senhor, fale aos nossos corações. Queremos ouvir aqui a sua voz. Fale com a gente, Senhor. Amém. Gente, vamos começar pelo conceito. O que é quebrantamento? Quebrantamento é o caminho que Deus usa para nos alinhar à sua vontade. Deus não nos quebranta para nos destruir, mas para nos curar, moldar e transformar. Então, o que é quebrantamento? Quebrantamento é um caminho que Deus usa para aperfeiçoar a vontade dele na vida daquela pessoa. Qual caminho é esse? Que caminho será esse? Só ele sabe. Mas vamos aqui detalhar para você entender. Às vezes o caminho para um quebrantamento é a perda, é a dor, é uma decepção, uma situação até mesmo constrangedora que você passa. Quando Deus quer quebrantar, ele usa vários caminhos. E repito, o que é quebrantamento é o que Deus quer fazer para alinhar sua vontade na vida daquela pessoa. Exemplo, se é uma pessoa que precisa ser mais humilde, então ele vai usar caminhos. Se é o que Deus está vendo, se é o que Deus quer naquele coração é humildade, então o que Deus vai fazer? Deus vai criar caminhos para que aquela pessoa tenha um coração humilde. Então, o que é isso? Quebrantamento. Existem várias formas de quebrantamento. Quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. São apenas 3 anos, pouco tempo. Eu sei que eu vou viver muitas coisas, até na permissão de Deus. Não sei o que Deus tem. Mas uma coisa eu quero falar para vocês. Esse lugar me quebrantou de um jeito. Coisas que eu não via, coisas que eu não entendia, eu passei a entender. Mas me quebrou assim, de um jeito, e a testemunha disso é minha esposa. Eu falo, gente, eu acho que toda pessoa tinha que sair do seu lugar, da sua zona de conforto, do seu país, da sua cidade, seja, ir para os lugares diferentes, ambiente diferente, porque tem experiência diferente e é quebrantada, gente. Aqui você engole muito sapo, como diz o outro. Então, eu estou falando com todo mundo aqui, mas acredito que todo mundo está se identificando. Mas, se você observar, todo esse quebrantamento foi para o bem. Foi para o bem. É doído. Gente, o quebrantamento dói. A gente não pode romantizar isso. Ah, o quebrantamento é delicioso. Não, é horrível. É horrível. Mas ele é para o nosso bem. Repito, várias situações você pode passar, porque de repente todas elas estão atreladas à vontade de Deus na sua vida. Às vezes uma pessoa que você conhece, de repente uma pessoa que de repente que até te humilha, que até pisa, que até faz isso, faz aquilo, mas ninguém quer ser humilhado. Mas se é para te quebrar, Deus é espírito.
Ele tem que usar. Ele tem que fazer, ele tem que mover. Amém? E aí, explicando o versículo, né? Deus é alto, sublime e eterno. Olha que bacana isso. Mas escolhe habitar com quem tem um coração quebrantado. Isso nos revela que o quebrantamento não afasta Deus. Pelo contrário, atrai a sua presença. Onde há quebrantamento, a vida sendo restaurada. Deus é sublime, Deus é eterno, mas ele resolve habitar com quem? Quem tem um coração quebrantado, gente. Lá em cima, um ser perfeito, mas ele vem, ele desce e quer quem tem um coração quebrantado. O interessante é que quebrantamento não é apenas o momento da conversão. Porque, gente, mesmo depois de convertidos, passamos por esse processo de quebrantamento. Não pense você que uma vez o seu coração quebrantado de conversão é o primeiro quebrantamento, mas depois vem outros. Deus vai nos aperfeiçoando em sua graça. E não tem idade, você pode ter 30, 20, 50, qualquer idade. Eu tenho 10 anos no evangelho, 20 anos. Qualquer idade, qualquer tempo, é tempo de quebrantamento. Amém? E uma outra coisa, um versículo também lá em Salmos 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, daqueles que têm, e salvos que têm o espírito abatido. Aqui, esse salmo aponta para a humildade, a humilhação, o coração quebrantado, totalmente rendido a Deus. Lembra quando Jesus citou os dois lá no templo? O publicano e o fariseu? Lembra da oração dos dois? O fariseu batia no peito dizendo: Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo. Enquanto o publicano, ele nem ousava levantar a cabeça. Ele orava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus faz a pergunta: qual desses aqui é aceito? Então Deus quer um coração quebrantado. Gente, essa palavra de quebrantamento é tremenda. Às vezes você está passando por uma situação que você não está entendendo. E não quer entender. Você não vai entender nada. Lá na frente você vai. Quebrantamento no início a gente não entende nada. Amém? Às vezes para você ser uma pessoa mais misericordiosa, você vai passar por um processo que você vai depender da misericórdia dos outros. Você vai passar por uma situação, sabe aquela pessoa que passou por um exemplo. Depois que fulano ficou doente, está muito diferente. Já viu isso? Depois que fulano ficou doente, está bem diferente. Gente, quando é quebrada, acabou. Não sei se você já fez visita em presídio. Lá no Brasil, a gente tinha lá o trabalho nos presídios. Fui várias vezes. Gente, pode ser que tem gente que não é verdadeira, ok. Mas o que tem de gente no presídio quebrada, quebrantada, é muita gente. É muita gente. Porque o cara está na cela, família às vezes não visita, a vida comprometida, e assim, sai da prisão, vai recomeçar de que maneira? Porque tem gente que não dá emprego para ex-presidiário, por aí vai. É só ele, a cela e Deus. E um montão de homens. É uma bagunça, é uma sujeira. Eu falo que eu já fui. O banheiro é uma nojeira. Mas, eu falo para você, se é necessário o camarada cair numa cadeia para ser quebrantado, ele vai cair numa cadeia para ser quebrantado. Porque Deus usa caminhos que a gente nem imagina para quebrar o ser humano no meio. Amém? E aí, Deus quebra o nosso orgulho. Olha só o que diz esse verso, Salmo 51, 17.
Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, gente. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu fiz questão de colocar, explicando isso. Não são rituais, gente. O que agrada a Deus é um coração rendido. O quebrantamento destrói orgulho, ele remove o que nos impede de crescer. Não são rituais. Deixa eu detalhar isso. O que são rituais? Infelizmente, hoje, muitas igrejas hoje seguem rituais. E não são rituais de chegar aqui e cantar essa música, fazer isso, fazer aquilo. Não são rituais. Deus está em busca de coração quebrantado. Deus não quer religiosidade. Deus não quer um grupo de religiosos, Ele quer um grupo de gente quebrantada. É isso que Ele está buscando. Infelizmente hoje, muitos confundem o evangelho com rituais, ritos. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, cerimônia assim, a cerimônia assim, o protocolo assim. Não são rituais. É quebrantamento. Amém? Quebrantamento. Eu lembro, numa reunião de pastores, o pastor Jeremias falando que, pregando sobre entrega, sobre entregar a vida para Jesus e tal, e aí, normalmente a igreja que ele pastoreia tem lá o batismo, mas só que o batismo tem um protocolo para o batismo nas águas. Tem lá o curso para o batismo, os encontros, enfim, tem protocolo para o batismo nas águas. Se a pessoa chegar, eu quero me batizar, não. Ela tem que passar por esse protocolo. Aí ele numa pregação, ele pregando, e aí Deus, no coração dele, chama agora aqui na frente quem quer se entregar, quem quer se batizar. Ele saiu do protocolo. Saiu do rito. E ele disse, o que teve de gente que se batizou, que veio à frente. Depois, tudo bem que ele arrumou até um problema depois com a direção da igreja, mas problema assim, chamado a atenção, mas o que foi feito ali, gente? Nós não podemos nos prender a ritos nenhum, gente. Porque senão fica engessado. O Espírito Santo não tem como, fica impossibilitado de entrar, porque há muitos ritos, muita religiosidade. Não, nós não fomos chamados para sermos quebrantados por Jesus. O rito não pode atrapalhar, a religiosidade não pode atrapalhar. Ah, chegou agora na igreja, então se você chegou agora, você vai ter que passar por todo esse processo. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Estava ouvindo lá um outro falando lá do sapato, do tênis. Falando, você quer saber se o pastor é ungido? Olha para o pé dele. Se ele tiver de sapato, ele é ungido. Se tiver de tênis, ele é carnal. Pelo amor de Deus, gente. Então eu sou carnal pra caramba, eu só uso. Dificilmente vou estar de sapato. Mas sabe o que é isso? Religiosidade. Rito. Coisa entranhada. E aí o Espírito Santo quer quebrar, quer entrar, quer salvar, e o outro fica lá assim, não, fica na porta, né? Desculpa, mas esses caras ficam na porta cobrando pedágio. Fica na porta do reino. Não. O Espírito Santo quer entrar, mas o Espírito Santo é o seguinte, aqui só vai trabalhar desse jeito aqui. Não. Ele não quer ritos, ele quer um coração quebrantado. Amém? Coração quebrantado. E com cada pessoa Deus trabalha de um jeito. Não quer dizer que você levou 2 anos para se converter, que a pessoa que está chegando agora vai levar 2 anos. O nosso problema é que a gente quer que as pessoas tenham as mesmas experiências que nós tivemos. Cada um tem a sua experiência de fé, de vida, de conversão. Amém? Cada um tem o seu testemunho. O que mais importa é um coração. Como foi quebrantado, não tem problema. Importa que ele foi quebrantado. E aí, gente, continuando, o quebrantamento nos coloca nas mãos do oleiro. Olha o que Deus disse para Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Na casa do oleiro, o vaso é moldado sob pressão. Quando o vaso não corresponde, o oleiro não joga fora. O que ele faz? Ele refaz.
Deus não desiste de nós quando somos quebrados. Ele nos trabalha novamente. Então, o quebrantamento nos coloca nas mãos de Deus. Quando o vaso não sai como deveria, o oleiro não joga o barro fora, ele refaz. Né? Já viu lá a roda e a máquina? Ele vai fazendo. Não tá legal, ele volta tudo de novo. E vai fazendo, vai fazendo. Ou seja, quando somos quebrados, estamos nas mãos de Deus. Se você está passando por um momento de pressão, se você está no seu momento de quebrantamento, fica sossegado. A mão de Deus está aí. Moldando você. Trabalhando. Amém? A gente vê as histórias desses homens da Bíblia. Por que João foi levado para a ilha de Patmos, né? Olha a história de João. Por que foi levado para a ilha de Patmos? Mas lá Deus entregou para ele a visão de tudo. Né? A gente sempre fala, eu sempre falo que a escatologia verdadeira é aquela lá. Entregou tudo para ele. Está aí. Então por que ele foi preso? Por que ele foi para lá? Deus tinha um propósito ali. Amém? E aí, outra coisa, o quebrantamento não é rejeição, gente. É prova de que ainda estamos nas mãos de Deus. Sabe por que eu coloquei isso? Porque quando você está no processo de quebrantamento, existe um sentimento de esquecimento. Que você está esquecido, que Deus não está olhando para você. Ou um sentimento de exclusão, alguma coisa assim, sabe? Aquele sentimento ruim de, poxa vida. Mas não é rejeição. Como Deus vai rejeitar aqueles que são seus? Mas esse sentimento toma conta do nosso coração. Será que Deus não olha, não vê, não está vendo? Fulano de tal, e a gente começa a se comparar aos outros. E quebrantamento não é rejeição. É Deus nos moldando, provando que as mãos dele ainda estão sobre nós. Amém, gente? E aí, uma outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Não é voltando nesse tema, que a gente já falou sobre isso, mas só para você entender. Deus resiste o orgulho, mas derrama graça no quebrantamento. Lá em Tiago, acho que é isso mesmo. Tiago 4, 6, isso. Deus resiste aos soberbos. Olha só essa palavra, gente. Contudo, aos humildes, o que ele faz? Concede sua graça. Isso merece uma explicação, olha só. A resistência de Deus não é contra pessoas, entenda isso, mas contra atitudes soberbas. Onde há humildade, a graça flui. Onde há quebrantamento, Deus age com poder. Quem não se quebra diante de Deus, acaba sendo quebrado pelas circunstâncias. Então, Deus não é contra as pessoas. Até porque se fosse contra, não faria sentido o filho dele na cruz. Mas ele é contra atitudes soberbas. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, gente. Observe as palavras de Jesus. Quem quer ser o primeiro? Será o último. O maior será o menor. E vou falar uma coisa para vocês. Eu estou falando de quebrantamento aqui hoje. Mas cada vez mais vai ficando mais difícil a gente pregar sobre isso. Sabe por quê? Porque hoje entrou o tal do politicamente correto. Cuidado com as suas palavras. Você pode ser mal interpretado. Racismo, preconceito e por aí vai. Então, quando você vai falar de um assunto como esse, então se vai ficando mais difícil a gente pregar sobre isso, isso prova de que o quebrantamento vai ficando mais difícil ainda, gente. Ainda mais agora, que o ser humano entrou numa de individualismo muito grande. Muito grande. Hoje a pessoa consegue fazer tudo através do celular. Não precisa mais, entre aspas, conviver. Não precisa mais estar junto, entre aspas. Então isso vai endurecendo o coração do ser humano. Vai ficando mais difícil. E digo para vocês,
A gente sabe que esse mundo já está no maligno já. A tendência é piorar essa questão. Porque hoje o que você fala, por exemplo, eu estou aqui pregando, né? O culto está sendo transmitido. Mas alguém pode pegar uma palavra minha aqui, cortar essa palavra, editar e falar, olha o discurso preconceituoso desse pastor. Entende o que eu estou falando? Ou seja, vai ficando mais difícil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão concordar comigo. O ser humano está ou não está mais sentimental? Fala para mim. Sim. Se sente ofendido? Exato. Eu lembro, eu já contei isso aqui, naquela época, quando eu era criança, já existia conselho tutelar. Mas a gente nem sabia. O couro comia, como diz o outro. Minha mãe cobria a gente no couro. Fez arte, vai apanhar. E segurava o chinelo na mão e falava, passa. Se correr é dobrado. Era assim. Hoje, tem filho que fala pro pai, eu vou chamar o conselho tutelar para você. Que isso, gente? Que isso? Tá desse jeito. E olha, a gente aceitava isso numa boa, não é verdade? No outro dia, como se nada tivesse acontecido. Não tinha esse negócio do filho ficar emburrado com o filho, com o pai, não. Ah, eu vou sair de casa. Pode ir. Quer que eu ajude a fazer essas coisas? Abrir a porta, pode ir embora se você quiser. E era, né? Porque hoje está mais difícil, porque a geração de hoje é diferente. É muito diferente. Então, às vezes, eu comento, eu e o Bruno, às vezes, eu falo direto com o Bruno, a gente conversa direto sobre isso, que a nossa criação foi totalmente diferente. Nós não tínhamos isso aqui na época, gente. Eu lembro quando eu ligava para a Bruna, era no cartão de ficha ainda. Tinha que colocar o cartão lá e... telefone de ficha. E hoje não, hoje você fala, então hoje está mais difícil você falar de quebrantamento e ver quebrantamento, gente. Hoje eu tenho direito, e se eu posso, é assim. Você não pode fazer isso. Ô pai, ô mãe, vocês não podem fazer isso. Como pode? Então, eu sei que às vezes, falando assim, mas só para você entender que o tempo passou e as coisas mudaram, e mudaram muito. Mudaram demais. E essas crianças de hoje, esses que falam que vão chamar o conselho tutelar para os pais, vão crescer e vão formar famílias. Vão criar filhos, e aí? Entende o que eu estou falando para vocês? Bom, para a gente terminar, o quebrantamento gera fruto, gente, vida e fruto. Olha que legal. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Não existe frutificação sem renúncia. Antes do fruto, vem o quebrantamento. O quebrantamento de hoje é a colheita de amanhã. Então, se não houver renúncia, se não houver o quebrantamento, entrega, não há frutificação. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, o que acontece? Produz muito fruto. Né? Quando há quebrantamento, há frutificação. Está sendo semeado hoje para ter colheita amanhã. Amém? E para encerrar, afinal, o que Deus quer da gente? O que Deus quer? Deus não procura a perfeição exterior, mas corações rendidos. O quebrantamento nos posiciona no centro da vontade de Deus. Deus não quer pessoas perfeitas. Tudo que Ele quer é um coração que é rendido.
É isso que ele quer. Porque um coração rendido nos leva para o centro da vontade dele. Não há perfeição. Eu falava essa semana com uma pessoa, inclusive aqui da igreja. E a gente conversava exatamente essa questão de igreja, né? Igreja A, igreja B. Gente, não existe igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é feita por pessoas. As pessoas são a igreja. E as pessoas são o quê? São falhas. São falhas. Se você ir na igreja B, mas a igreja lá é uma benção. Sim, é uma benção, mas é um bando de gente imperfeita, dependendo da mesma cruz, como aqui. E vai receber mais uma imperfeita. Boa, Arinha. Como diz lá, lá tem fofoqueira. Se você for fazer parte, você é mais uma fofoqueira lá comigo. Mas esse povo acha o seguinte, a igreja, mas em todo canto tem gente assim. Meu Deus, no seu trabalho tem gente assim, na escola tem gente assim. O problema é que esse povo enaltece só a igreja. Todo canto tem. Porque acha que o seguinte, você vai chegar aqui, de repente alguém vai te falar uma palavra que você não vai gostar. Um jeito, alguma coisa, vai acontecer isso. Mas entenda, as pessoas te decepcionam e você decepciona as pessoas. E está tudo bem. Amém, gente? Amém. Não se esqueça que não é perfeição, é coração quebrantado. Eu sei que é chato, mas é igreja. O problema é que rotularam a igreja com uma santidade, né? Uma super santidade. Não, nós somos falhos. Somos pecadores. Temos o nosso jeito, a nossa personalidade. Às vezes o outro é mais quietinho, mas o outro é mais para frente. E tudo bem. Amém, gente? Amém. Mas o coração tem que ser quebrantado, só isso. Fulano fala muito. Que tem um coração, o outro fala pouco. Tem um coração quebrantado, então está tudo certo. Se você pega Pedro e coloca do lado de Paulo, não eram iguais. Eram totalmente diferentes. No jeito. Mas ambos foram grandes apóstolos. Amém? Então não é sobre perfeição. Às vezes a pessoa está lá, né? Eu vou... Por exemplo, quando eu cheguei, eu visitei algumas igrejas, mas eu não fui em busca de perfeição. Eu fui uma igreja que eu me identificasse. Que a minha família se identificasse. E existe isso. Eu me identifiquei na luz para o mundo. Não que a igreja que eu fui lá, a outra, não. É questão de me identifiquei. Você congrega onde você se identifica. Aí é outra coisa. Você não está em busca de perfeição. Porque se você tiver... Vou para outro canto, porque lá no outro canto não tem isso. Vai ter, e às vezes até mais. Então é questão de identidade. Você vê que tem gente que prefere assistir o culto da Assembleia, aqui à noite. Nós usamos o mesmo espaço. Se identifica, é o que, de repente, desde criança já vem. Amém. Glória a Deus, ótimo. Mas tem falha, tem erro? Tem. Em todo canto tem. Mas aí Deus está perto daqueles que têm um coração. E para finalizar, o último de hoje. Permita que Ele quebre o que precisa ser quebrado. Para reconstruir algo mais forte, mais santo e mais frutífero. Amém? É isso. Glória a Deus por isso. Permita. Tá doendo, Senhor? Tá bom. Pode amassar o barro, como diz o outro. Amasse. Mas que seja construído algo mais forte. Algo mais santo, mais frutífero. Amém? Que volte melhor. Às vezes, passa por uma situação difícil, mas voltou melhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele sabe o que faz. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que vem nos moldar.
vem nos quebrar, Senhor. Pai amado, sabemos que o orgulho mora em nós, todo mundo tem, porque todo mundo tem uma natureza manchada pelo pecado, por causa da queda de Adão e Eva. Então, porque vou dizer que não há orgulho, sempre vai existir, Senhor. Nós somos, às vezes, turrões, às vezes cabeça dura, somos teimosos, às vezes, com algumas coisas. Às vezes insistimos num erro. Todo mundo enxerga que é um erro, mas às vezes nós não enxergamos até a gente entender, até a ficha cair. Mas, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Somos barro em Tuas mãos. Nos molda conforme o Teu querer e a Tua vontade. O quebrantamento é o caminho que o Senhor usa para alinhar a Sua vontade. Nós nem imaginamos quais serão esses caminhos. Mas, Senhor, o que nos deixa tranquilos, sossegados, que estamos nas Suas mãos. O Senhor é o oleiro, o Senhor conduz, o Senhor forma o barro da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Só queremos pertencer a Ti, Senhor. Nos ensine, Senhor, a estar debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos ensine com humildade, Senhor, a reconhecer a nossa significância, a amar o próximo, olhar como o Senhor olhou, Deus. Toma em Tuas mãos a nossa vida, entrega a Ele o seu coração, o seu ser. Se hoje Jesus falou o seu coração, ainda você não se rendeu a Ele, se renda. Se entregue a Jesus, de fato e de verdade. Fala, Senhor, eu estou aqui, a minha vida, Senhor, o meu coração é Teu, Pai. Eu pertenço a Ti, Jesus. Eu sou do Senhor, ó Pai. A minha vida é Sua. Eu sei, Senhor, que não mereço o Teu perdão, não mereço a Tua graça, não mereço o Teu olhar, mas eu estou aqui para que o Senhor entenda que eu preciso, eu necessito de Ti, Senhor. Sozinho eu não posso, eu não sou, sozinho eu não consigo ir, eu não consigo me salvar. Eu preciso de um Salvador, eu preciso do Senhor, Pai. Pai amado e querido, toda a nossa vida é Tua, Jesus. O nosso coração pertence todo a Ti, Jesus. Renova a sua aliança com Ele, os seus votos com Ele. Renove, se você ainda não se entregou a Jesus, se entregue. Aproveita a oportunidade para você se entregar, se render a Ele. Oh Pai, que possamos estar sempre sensíveis ao Teu cuidado, ao Teu quebrantamento, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Glorificamos o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus.